Olá, graça e paz, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura. Hoje, dia 31 de janeiro, vamos concluir aí o livro de Êxodo. Vamos ler os capítulos de número 39 e também de número 40. Sejam todos bem-vindos, então. Deixe já o seu like, muito importante para o canal. Fundamental para o canal o seu likezinho. Ele ajuda o canal a crescer cada vez mais e também muito importante o seu comentário, tá? Não esqueça, duas coisas que você precisa fazer para retribuir: deixar o seu like e comentar depois do vídeo concluído. Não custa nada deixar o like, né? E também não custa nada você retornar aqui e comentar, ok? Deixa eu fixar o comentário aqui da Rose. Fixado. Está aí. Graça e paz. Já estou a caminho, já li o primeiro capítulo de hoje. Olha só que bênção. Maravilha, né? Muito bom. Vou colocar os outros recados aqui. Bom dia. Outro recado importante é que você pode se tornar um membro do canal, uma comunidade que tem crescido cada vez mais. E também, o que eu vou pedir aqui é que você divulgue o canal, tá? Entre as pessoas que você conhece, que você sabe aí que gostam de ler a Bíblia, gostam de teologia, enfim. Vocês sabem todos os conteúdos que nós temos aqui. Muito importante também o auxílio de vocês para a divulgação. Nós estamos aí com 6.618 inscritos no canal, né? A caminho aí dos 7.000. Acredito que no mês de fevereiro a gente ultrapasse a marca dos 7.000 inscritos. Isso é possível graças a vocês que ajudam a divulgar o Teologia para Todos. Falando em Teologia para Todos, inscrições encerradas para a 5ª turma, né? E agora é esperar o e-mail aí, quem se inscreveu, para que a gente possa começar a trabalhar essa 5ª turma. Certo, gente? Bora então para o texto de hoje, muito importante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Um recadinho da Madalena aqui. Não esqueçam do like. Muito importante o like, né? Vamos lá então. Vamos encerrar o nosso livro de Êxodo. Olha aí, plano de leitura. Capítulos 39 e 40. Deixa eu perguntar para vocês, o áudio tá bom? O áudio tá bom, gente? Porque eu escutei ontem uma live, não me lembro se foi de ontem ou de ontem, eu achei o áudio baixo. O áudio tá bom? Diz aí. Bora lá então pro texto? Enquanto eu recebo o feedback de vocês, estou até aproximando o microfone aqui para ver se... Deixa eu ver se não tem nenhuma configuração nele aqui que eu tenho que fazer. Só um pouquinho. Eu me lembro onde é que configuro ele. Aqui atrás. Está bom? Ah, maravilha. Obrigado. Obrigado. Som perfeito. Então, está ótimo. Capítulo 39. As vestes sacerdotais. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A estola sacerdotal.
Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. As outras vestes sacerdotais. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, de obra tecida toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés.
Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. A obra do tabernáculo é concluída. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Capítulo 40. Deus manda Moisés armar o tabernáculo. Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. O tabernáculo é armado. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima,
segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro, diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Olha, o texto é magnífico, né? Botando alguns recados aqui dos membros do canal, que falaram que o som estava legal, né? Enquanto isso eu preparo aí o nosso... Deixa eu ver quem mais aí. Preparo aí o nosso caderno. Não esqueça do like. Muito importante. E aí eu vou ajustar aqui o nosso texto, que encerra hoje, né? Encerra hoje aí o nosso segundo livro. Segundo livro da Torá, ou do Pentateuco, como costumamos chamar, referente a esse nosso primeiro mês de leitura, né? Primeiro mês de leitura, e nós temos aí a finalização do livro de Êxodo. É interessante, muito interessante o texto que nós vamos ler, tá? Porque ele dá, embora se repita algumas coisas, né? Ele dá uma clareza quanto às partes e os lugares em que os utensílios deveriam ser colocados. Embora muitos deles já apareceram nos textos anteriores de Êxodo 28. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Vamos ver o que tem de novidade aqui do texto que nós ainda não comentamos. Bora lá, então, né? Capítulo 39, as vestes sacerdotais. Então, de novo, esse capítulo 39, ele, a maior parte do capítulo repete informações que já nos haviam sido dadas nos capítulos anteriores, ok? Então, a gente vai adicionar aqui alguns detalhes pequenos, tá? É interessante que, do capítulo 34 ao capítulo 40, Êxodo trata da construção do tabernáculo, não das suas funções. Não esqueçam disso. As funções virão mais à frente, né? Então, para que serve, como usam, Levítico, Números detalham algumas coisas nesse sentido. Então, aqui, esse segundo livro do Pentateuco e o primeiro que poderíamos dizer que Moisés escreve em vida, falando da sua vida, porque Gênesis, Moisés conta uma história que remete ao passado, e ele não estava presente naquele passado, tá? Até José. Então, da criação até José, nós vamos ver em Gênesis. E em Êxodo, da escravidão no Egito, aí sim Moisés contando até um pouco do seu nascimento, da escravidão do Egito até a posição deles no deserto, e essa posição, então, sendo concluída no livro de Êxodo com a finalização do tabernáculo. Então, lembrando que, por que o texto se repete? O primeiro texto que nós vimos que está em Êxodo 28, ele vai falar da ordem que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo. Já do 35 a 40, nós vamos ver a execução, né? E aí, o próprio versículo primeiro aqui vai ser como se fosse uma introdução, né? Uma espécie de sumário do que havia sido dito lá em Êxodo 28, capítulo 1 e até o 5, onde a gente visualiza com detalhe todas as vestes sacerdotais. Então aqui ele introduz, né, como se fizesse uma introdução no capítulo 39, dizendo, olha, essa parte aqui eu vou detalhar o que eles fizeram a respeito das vestes sacerdotais, tá? Então, é interessante que aqui, não é uma coisa só para chamar atenção, uma curiosidade, que lá em Êxodo 28, ele vai falar para Arão e seus filhos. Aqui ele só diz, nessa introdução, somente para Arão, mas é apenas uma curiosidade do texto mesmo, não teria nada assim no sentido de determinar que os filhos não fossem vestidos, mas como um sumário mesmo, e com a intenção de dizer que a partir de Arão nós teríamos ali a ordem sacerdotal na família de Arão. Lembrando que o texto aqui que vai mostrar, Moisés também entra no tabernáculo em alguns momentos, principalmente para a parte de montagem. Moisés também é levita, não esqueçam disso, tá? Moisés é levita, Moisés é da tribo de Levi. Então, ele também estava envolvido nesta mobilização, na parametrização, na montagem do tabernáculo, na montagem e na desmontagem. O texto deixa muito claro isso, né? Moisés é levita e faz parte desse movimento aí, certo? Dos versículos 2 até o versículo de número 7, deixa eu ver como é que tá aí na tela, tá aparecendo direitinho. Versículo 2 até o versículo 7, ele tem por paralelo o texto de
Êxodo 28, 6 a 14, tá? Onde é dada toda essa exposição também a respeito da estola sacerdotal. Tá? Embora o versículo 3 aqui, ele detalha um pouquinho mais a respeito dessa estola. Né? O que era a estola sacerdotal? Olha, fizeram uma estola de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Ou seja, as linhas ou os tecidos utilizados para a construção, para a confecção da estola, eram feitos desses tecidos. Nós já falamos, né, com muita informação. Agora, uma informação que aparece aqui e não está em Êxodo 28 é que eles adicionaram ouro no meio desses tecidos. Então, o versículo 3 vai dizer: de ouro batido fizeram lâminas finas e a cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul. Ou seja, lembram da gravura que eu utilizei aqui para mostrar as vestes sacerdotais? Deixa eu ver se está na tela aí. Está na tela, né? Está aparecendo? Aí. O que é a estola sacerdotal? A estola sacerdotal é essa vestezinha aqui, ó. Ok? Chamada também em algumas traduções de éfode ou efod, né? Ou estola sacerdotal, né? Éfode, que é essa vestimenta que fica como a última vestimenta, tá? E esse tecido aqui, né? Ele era, então, todo ele trabalhado com pano azul, púrpura, linho fino, carmesim. E agora o versículo 3 diz que entre o pano azul estavam também, né, fios de ouro entrelaçados aqui. Ouro batido, né, para se tornar chapa bem fina. Então essas chapas eram cortadas formando fios. Imagine, né? Não havia máquina de precisão. Não havia máquina de precisão para deixar os fios bem fininhos. Então a gente poderia pensar assim, poxa, então os fios eram produzidos de forma irregular, né? O que alguns entendem, alguns intérpretes judeus entendem, é que os fios de ouro tinham sido bordados juntamente com outros fios, tá? Então, eles pegaram esses fios de ouro, tá? Juntamente com outros, os fios azuis, e aí eles dizem, né? A tradição diz o seguinte, a tradição judaica diz que eles pegavam seis fios azuis, torcendo os 7, né? 6 azul e um que era o de ouro, torciam para formar um único fio, enrolando o fio de ouro com 6 fios também de cor púrpura e um fio de ouro com 6 carmesim, e assim por diante. Então eles pegavam, lembrando, né? As vestes sacerdotais, a estola sacerdotal, ela tem lá pano azul, não esqueçam disso, né? Deixa eu só diminuir aqui a minha caneta, porque senão vai ficar muito grosso a escrita aqui. Como eu dei o zoom. Ó, pano azul, tá? Púrpura, carmesim
e linho fino. Então, a tradição judaica, a tradição hebraica vai dizer que eles pegavam 6 fios azul, botavam um ouro e torciam. Pegavam 6 de púrpura, colocavam de ouro e torciam. Pegavam 6 de carmesim, colocavam de ouro e torciam. Pegavam 6 de linho, até formar os fios, tá? E aí eles teriam então 4 fios, ok? Azul, púrpura, carmesim, linho, 4 fios. E esses 4 fios aí acabavam fazendo com que... ficou meio para fora ali, né? Deixa eu só ajustar aqui. Aí, ó. Agora tá melhor, né? Azul, púrpura, carmesim e linho, certo? Então, esta era a forma como a estola sacerdotal era fabricada, tá? Era a última vestimenta. E a vestimenta da estola sacerdotal, ela tinha o peitoral fixado com as pedras, né? As pedras de ônix, e o peitoral fixado aqui, de forma que, né? De forma que as pedras, vamos lá, ó, as pedras, tá? O peitoral com as 12 pedras, né? Que simbolizavam, que estavam ali gravadas como sinete, os nomes das 12 tribos. Ela era presa na estola a fim de virar uma única peça, ok? Então esta era a ideia da estola sacerdotal. Certo? Vamos para o texto. Vamos retornar para o texto. Retornando para o texto, então, vimos que esse detalhe não aparece lá no capítulo 28, mas aqui aparece como um ouro batido, né, que era cortado e colocado, então, entre os fios, trançado entre os fios. Já tínhamos falado, tinha 2 ombreiras que se uniam às 2 extremidades e assim se uniam, tá? Então, as ombreiras que eram as pedras de ônix que iam, que de certa forma também prendiam ali o peitoral. Nós estamos falando, por enquanto, da estola sacerdotal, tá? A estola tinha um cinto de dobra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal, era a obra igual da mesma obra. E aqui o outro detalhe que também aparece, né? Ou seja, o cinto da estola sacerdotal, lembrando que o sacerdote usava 2 cintos, um debaixo da veste de linho, que era branco, né? E o outro que ficava por fora, prendendo a estola sacerdotal. E ele também era feito de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia dado a Moisés. Então, junto com a estola sacerdotal, nós temos aqui o cinto, tá? Esse cinto aqui, ó. Ele quase fica imperceptível nessa figura, porque o tecido dele, os elementos que o compõem, são os mesmos elementos da estola sacerdotal. Então, notem que ele quase que não fica aparente, tá? Mas a função era justamente manter a estola presa ao corpo, tá? E por ser fabricado dos mesmos elementos, a mesma cor, acabava de certa forma, então, ficando quase que imperceptível, certo? Continuando, as pedras de ônix que ele vai colocar nas ombreiras, né? Nós já falamos. Detalhe para sinete, não esqueçam que sinete era como se fosse aquela gravação no anel. O anel era gravado como sinete,
Essa palavra sinete aparece com muita frequência. Lembram que o texto de Ezequiel, se não me falha a memória, que fala sobre a queda, que é atribuído para a queda de Lúcifer, nós vamos ver o texto dizendo o seguinte: sinete da perfeição. Lembram disso? Sinete da perfeição. Ou seja, o que é o sinete da perfeição? Eles faziam os anéis e, de certa forma, aquilo ele era tão preciso, tão trabalhado, que era difícil de ser copiado. Então, era a obra de um artista. Tá? Mesma coisa assim, por exemplo, né? Vamos citar um exemplo aqui. Você pega um quadro, sei lá, Van Gogh. Tem detalhes no quadro de Van Gogh, né, que você, ou na obra de Michelangelo, sei lá, que são específicas dele. Então, essas obras feitas por artífices, que eram sinetes, era muito difícil de ser copiado. Um rei usava um anel como sinete para marcar ali o seu emblema como uma assinatura, né? Se derretia uma cera e ali marcava. Então, o que o texto aqui está dizendo é o seguinte, que nas pedras das ombreiras, os 12 nomes dos filhos de Israel estariam marcados como um sinete. Tá? E essas pedras, então, elas estavam nas ombreiras da estola por memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, tá? Então, isso que é interessante de visualizar aqui, porque a ideia era que quando o sumo sacerdote adentrasse na tenda do encontro, ele estivesse ali trazendo à memória as 12 tribos de Israel, ou seja, lembrando do pacto abraâmico, certo? Aí vem o peitoral, que é muito importante também, que está lá, vai aparecer também em Êxodo 28, do verso 15 até o 30, tá? Que é o peitoral do sacerdote, que vira uma peça, acaba se tornando uma única peça junto com a estola, né? A estola sacerdotal. Mas vamos lá, vamos fazer essa leitura aqui novamente. Bom, a estola sacerdotal também foi feita da mesma forma. Ó, ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Eu só não me lembro, deixa eu retornar aqui para o texto de Êxodo 28, se lá cita o ouro, porque eu não lembro. Êxodo 28, verso 15. Vamos ver. A estola. Lá sim. A estola lá. Opa, perdão. Peitoral, perdão. Peitoral. Aqui. Também. Lá tem ouro. Tá? A diferença é que o texto, aqui no capítulo de número 39, detalha que o ouro era entrelaçado aos fios na estola, né? Mas a mesma coisa. Mesmo material. Então, o peitoral é duplo, quadrado e duplo. Ou seja, esse quadrado e duplo aqui é o seguinte, tá? Deixa eu voltar lá para a nossa gravura. Notem que ele é quadrado, né? Tá bem determinado aqui que ele é quadrado. Mas ele era quadrado duplo. Ou seja, ele tinha uma outra parte e ele era dobrado. Tá? Então, notem que diz o texto aqui. Vamos voltar para o texto. Olha o que diz o texto. Ele era quadrado e duplo. Tá? De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura.
Então ele era mais largo e dobrava, e daí ficava quadrado, tá? Porque um palmo é o comprimento, tá? E um palmo dobrado a largura. Então ficava um palmo comprimento, um palmo dobrado a largura, né? Dobrava, ok? Então essa era a ideia. Claro, palmo naquela época a medida também era um pouco diferente da nossa aqui, né? Agora olha só, ele virava então um material quadrado. Por isso que a gente visualiza ele como um quadrado mesmo. Não? Se ele não fosse dobrado, virava um retângulo, né? E nele foram colocados engastes de pedras com 4 ordens. Tá? A gente já falou dessas pedras aqui. Cada uma dessas pedras estava presa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um pouquinho. Me dê um minuto. Deixa eu ver aqui. Para a gente visualizar. Um minutinho só, tá? Deixa eu ver um detalhamento melhor aqui. Um minutinho só. E aí eu tento explicar como funcionava um pouquinho esse peitoral aí. Certamente vocês já viram, né? Eu diria infelizmente, porque existem igrejas neopentecostais que representam essas pedras em seus púlpitos, né? É aquele negócio, alguém vai perguntar, faz mal? Mal não faz, mas também não é um negócio assim que a gente poderia dizer, olha, né, que bênção pro evangelho, né? Um negócio meio estranho assim, né? Então, gente, o ideal era que não fizessem. O ideal era que não fizessem, tá? Mas isso aí acaba acontecendo no mundo neopentecostal de não só púlpito, né? Tem apóstolos que usam anéis com as 12 pedras. Como eu sempre digo, eu não vejo problema em utilizar. O problema está em achar que isso investe alguém de alguma autoridade ou de algum poder, né? O problema está nisso. O grande problema está nisso. Deixa eu mostrar para vocês aqui com detalhamento. Então, o peitoral, ele era um elemento que era colocado na estola também. Tá? Assim, se vocês olharem manuais bíblicos, se vocês olharem enciclopédias, comentários bíblicos, jogarem na internet, vocês vão ver milhares de tipos de estola sacerdotal. Tá? Milhares. É porque, gente, vamos lá, não se tem uma estola sacerdotal que tenha, não tem uma estola sacerdotal que tenha ficado a ponto de dizer, olha, é essa aqui. Então, de acordo com os Targuns, de acordo com a história hebraica e de acordo com os relatos bíblicos, vai se imaginando, né? Alguns detalhes mais apurados. É claro que boa parte se mantém, se tem ideia, assim, porque foram
foram registrados e foram, de certa forma, muito bem detalhados durante a história. Então, as 12 pedras, elas ficavam presas com engastes de ouro, tá? Que, de certa forma, o engaste, para mim, nessa segunda imagem, ele está muito mais... ele é muito mais fácil de entender, né? Então, ele prendia... ele prendia a pedra na estola sacerdotal. Prendia a pedra, melhor, no peitoral, e o peitoral na estola sacerdotal. Ok? Adiante. Onde é que eu estou aqui? Opa. Aí. Deixa eu posicionar melhor o texto. Ó. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, né? Hoje em dia eles ainda usam essa roupa sacerdotal? Não, né? Não utilizam, primeiro porque não há mais templo. Porque o sacerdote usava essa roupa no tabernáculo e depois no templo. Não há mais tabernáculo e muito menos o templo, né? Então eles não utilizam mais essas roupas aqui. Ok? Então fizeram o peitoral. Tá? Ó. Deixa eu ajustar o texto. Fizeram então para o peitoral correntes como cordas de obra trançada, de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Que era para prender o peitoral, né? Prender o peitoral na estola sacerdotal. Passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades, tá? As correntes de ouro... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Mover minha página mais para cá. Aí fica mais fácil da gente... não vai dar. Mas enfim, deixa eu ajustar aqui. Aí, então as correntes de ouro que ele está falando estão aqui, ó. Notem que aqui são correntes de ouro e aqui fios azuis que prendem o peitoral, tá? Certo? Ó, fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engates e as puseram nas ombreiras. Então, fixaram nas argolas, o peitoral quadrado, argolas na extremidade, correntes que iam do peitoral até as pedras que estavam nos ombros. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, mais para baixo, tá? Então fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras, tá? E abaixo, na frente, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada. Então tinha obra esmerada, sentido de obra detalhada, né? Obra com precisão. Então argolas em cima e embaixo. Ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul para que estivesse sobre o cinto, tá? Então parte de cima ouro, parte de baixo fita azul para que, e o texto é muito claro, né? Para que nunca se separe o peitoral. Ó, nunca se separe. A ideia era que nunca se separasse, ou seja, ficasse... o sacerdote não poderia servir sem o peitoral. Tá? O sacerdote, o sumo sacerdote, não poderia esquecer do peitoral. O peitoral era um memorial também representando as 12 tribos
de Israel. Sim, a Neuzedir coloca algo bem importante aqui que vale até a pena trazer para cá. Há um movimento que não usam as vestes, mas há dentro do judaísmo um forte movimento para que haja um possível terceiro templo. E há quem diga que já haja uma escola de sacerdotes e que eles já estariam sendo preparados para esse possível terceiro templo. Certo? Então, claro, seguindo todo o detalhamento, né, o sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Tá? Que não é muito difícil para o judeu ou o hebreu, né, saber se ele é da tribo de Levi. Detalhe muito importante que a gente às vezes não fala e acaba repetindo, né? Judeu, hebreu e israelita são coisas diferentes. Embora um judeu possa ser hebreu e possa ser israelita, tá? Judeu era os da tribo de Judá. Lembrando que judeu acaba ficando aquele remanescente ali, que é a tribo que vai virar Israel depois, né? As outras tribos se dispersam. Lembrando que quando o Reino do Norte é atacado pela Síria, ele nunca mais volta a ser reino. Nunca mais volta a ser nação. Então, o judeu é aquele que vem da tribo de Judá. O hebreu era aquele povo peregrino que estava peregrinando no deserto. E o israelita era todo aquele que pertencia à nação de Israel. Poderia ser da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Manassés, enfim, tá? Ok? Ainda no capítulo de número 39, nós vamos ver agora, né, a partir do verso 22 até o verso de número 26, deixa eu ver, é isso, né? 22, 26. Um pouquinho sobre as outras vestes sacerdotais. Tá? Olha só. Fizeram também as sobrepeles da estola, ainda falando sobre detalhamentos das vestes do sacerdote. Tá? Sobre peles da estola, de obra tecida toda de pano azul. Então, só um minutinho, deixa eu fazer um negócio aqui. Um minuto, deixa eu colocar novamente a imagem, porque senão eu fico perdendo muito tempo aqui, retornando as páginas. Deixa eu ver se eu acho a minha imagem aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Um minuto. Vou ver se eu tomo uma água aí. Aí, consegui trazer para mais perto aqui. Então, essas sobrepeles que ele está falando aqui, é essa vestimenta azul, ela era toda de azul, tá? A estola sacerdotal ficava por cima dela, mas ela era toda azul, tá? O texto está muito claro aqui. Havia uma abertura, né, era arrematada como se fosse reforçada para, né, um tecido cortado, né, ele vai desfiando com o tempo. Então havia um detalhe aqui que o Senhor estava dizendo para Moisés que foi feito, que era para ser arrematado. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul e colocaram campainhas. Isso aqui é muito importante, né? Lembram que foram desenho, melhor dizendo, foi
uma bola de linha que representava uma romã. O texto é muito claro em dizer aqui, ó, onde é que está. Fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aí fica mais claro, né? A ideia era justamente, ó, carmesim, azul e linho retorcido, que representava uma romã, e o texto vai dizer uma romã, um sininho, uma romã, um sininho, uma romã, um sininho, assim por diante, né? Então, havia sinos, uma romã, um sino, uma romã, um sino. Né? E esses sinos batiam enquanto o sacerdote estava ministrando. Sumo sacerdote, né? Fizeram também as túnicas de linho fino. Essa túnica daí sim, que é a roupa que ele utilizava por baixo, né? A primeira roupa que ele utilizava. Então esses versículos também fazem paralelo com o Êxodo 28. Tá? E aqui, dando um detalhe a respeito desses elementos, a mitra, que era aquele turbante do sumo sacerdote, e os turbantes dos outros sacerdotes, lembram bem, né? Onde é que está aqui? Ó, mitra, turbantes, tá? Então a mitra era específica para o sumo sacerdote, e os turbantes os demais sacerdotes utilizavam. Ok? Os calções, né? Como se fosse uma roupa íntima ali, né? Cinto de linho fino retorcido e de pano azul, de púrpura carmesim, obra de bordador. Então eles usavam 2 cintos. E aí um detalhe muito importante, que é aquilo que a gente já falou e se repete, que é deixa eu ajustar aqui. Aqui chama de coroa sagrada nesse texto aqui, né? Mas em Êxodo 28, deixa eu lembrar aqui como é que ele chama lá. Êxodo 28, verso... Deixa eu ver aqui... Só um pouquinho. Porque ele não chama de coroa lá. Onde é que está? Lâmina de ouro puro. Tá? E aqui ele vai chamar de coroa sagrada. Olha só. Lâmina de ouro puro em Êxodo 28. Coroa sagrada em Êxodo 39. Vamos entender aqui coroa sagrada, tá? No verso de número 30. Então, a palavra para coroa aqui transliterada é nezer, tá? Que significa separação. Vai dar também a conotação para nazireado, que depois vem ser a separação, o voto do nazireu, né? Então, nezer significa consagração, separação. Nezer depois vai ser uma palavra usada para nazireado, vai dar origem a nazireado, que também significa alguém separado, ou seja, o voto de nazireu era o voto de alguém separado. Então, quando o sumo sacerdote colocava essa coroa ou essa lâmina, ele estava dizendo ali que ele era separado, tá? Porque a palavra que aparece nesta coroa ela era gravada como sinete também, ou seja, com uma perfeição, para que não fosse uma escrita qualquer. Estava escrito santidade ao Senhor. Então, o nezer, o consagrado, aquele separado, sacerdote a serviço do Senhor, ele precisava entender isso. Santidade ao Senhor.
Santidade aqui é Kodesh. Kodesh, que significa separado, né? Sacralidade, santo, né? Refere-se a alguém que está separado para um serviço, ou seja, separado para Deus, ok? Ataram-na com um cordão de pano azul, porque era como se fosse quase que uma tiara, né? Então, sempre quando a gente pensa em coroa, a gente pensa em algo completo na cabeça. Esse não era uma lâmina, tá? Uma lâmina que estava na frente da mitra e era amarrado com uma fita azul. E aí o capítulo de número 39, ele vai ser encerrado com o detalhamento da obra, dizendo que a obra do tabernáculo foi concluída, tá? Então vamos lá. Verso de número 32 vai dizer o seguinte, olha: os utensílios do tabernáculo são terminados e são apresentados. O texto diz: assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do encontro. Os filhos de Israel, de novo, né? Um detalhe muito importante que eu falei em outro momento, da obediência, segundo o Senhor havia ordenado. Depois trouxeram para Moisés todos os elementos, tudo. Aqui vai detalhar, né? É um inventário, né? Do versículo 33, ó, do 33, era para ser uma seta isso aqui, tá? Deixa eu refazer. Opa. Tá? Do 33 até o versículo de número 40, tá? Ou melhor, 41, né? 41 é um inventário. É um inventário de tudo que foi feito no tabernáculo, de tudo que foi construído, de tudo que foi realizado. Então, é possível aqui ver cada um dos itens terminados, concluídos. Então, e eles foram apresentados a Moisés, diz o texto no versículo 42, tudo segundo o Senhor havia ordenado, foi feito. E Moisés examinou tudo. Qual a ideia de Moisés examinar tudo? A ideia de Moisés examinar é para ver, olha, tem algum defeito? Antes de nós nos apresentarmos ao Senhor, podemos corrigir. Então, olha, pode ter alguma coisa ter sido corrigida? O texto não diz, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O texto não entra em detalhe, só diz que Moisés tinha conhecimento e autoridade para aprovar a obra que estava sendo feita, ou para ordenar que algo fosse refeito se porventura tivesse sido feito de modo imperfeito. Mas lembrando que Bezalel e Aholiabe foram homens dotados do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e com dons e com inteligência, né? Provavelmente eles foram bem-sucedidos nesta obra desde o início. Mas se porventura alguma coisa tenha sido feita não conforme, Moisés tinha então esta autoridade e o entendimento de como poderia ser feito e refeito. Certo? Então, duas coisas importantes aqui que chamam a atenção nesse texto. Era uma tarefa bem feita e a obediência. Né? Tarefa bem feita e obediência. Aqui, ontem eu falei sobre isso, né? Sobre tarefa. Falei no Café com Palavra. Sobre as pessoas estarem focadas muitas vezes na tarefa, mas aqui não é só uma tarefa qualquer, uma tarefa espiritual também. Então, o texto traz uma lição muito interessante para que a gente faça o melhor,
né, dentro das nossas capacidades. Então, uma tarefa bem feita. E, além da obediência e tarefa bem feita, um outro ponto importante é a autoridade que inspeciona o trabalho. Ou seja, ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha para o seu próprio benefício, certo? Então, nós vamos ver aqui algo muito importante, que é justamente esse detalhamento do texto que às vezes passa desapercebido, né? Obediência, tarefa bem feita e autoridade para julgar essas tarefas. Certo? Então chegamos agora. Nós vimos que, primeiro, até o capítulo 39, muitas repetições, né? Como o tabernáculo foi planejado, como ele foi construído, como suas peças foram desenvolvidas, como Moisés aprovou. Então, e a ideia é de fazer menção mesmo, de estar na memória, né? Não está ali repetindo por mero acaso, tá? Não é um acaso o texto bíblico. Está se repetindo. Não, o detalhamento é justamente para que a gente visualize. E, não falei no final, um texto importante aqui no final e Moisés os abençoou, né? Então, Moisés recebeu as instruções da parte de Yahvé, mas também foi capaz de abençoar com a bênção de Yahvé. É a mesma coisa como diz assim, eu te abençoo. A bênção não é minha, né? Eu estou transmitindo a bênção do Senhor. E aqui Moisés fez a mesma coisa. O Targum de Jonathan, ele diz, né, imagina que Moisés tenha falado que a Shekinah do Senhor permaneça sobre o trabalho de vossas mãos, né? Ou seja, que o próprio Deus conduz o trabalho das vossas mãos. Chegamos no capítulo de número 40, encerrando então o livro do Êxodo, tá? Capítulo 40, o livro do Êxodo. E aí nós vamos ver, Deus manda então Moisés armar o tabernáculo, essa é a ordem, tá? Então, todos os utensílios, né? Imaginem, não sei se você já viu, né? Se já trabalhou numa montagem de algum equipamento, mas imaginem todas as peças espalhadas ali. Trouxeram tudo para Moisés avaliar, checar, ver se estava tudo corretinho, né? Para depois Moisés receber a ordem de montar o tabernáculo. E um detalhe muito importante que o versículo 2 vai dizer, primeiro né? Aquela intimidade que Moisés e Deus possuem, no sentido de o Senhor falar frequentemente a Moisés. Então a gente vai ver esse disse o Senhor a Moisés com muita frequência no texto do Pentateuco, certo? E aí nós vamos ver o seguinte, havia uma instrução de no primeiro dia do primeiro mês. Lembram qual é o primeiro mês? Abib, tá? Abib, que seria é o mês religioso, né? Que seria entre março e abril, que foi justamente o mês que eles saíram do Egito. Ou seja, um ano depois. Tá? Um ano depois. Targum de Jonathan, tá? Deixa eu escrever aqui. Quem participou, e aí eu oriento que vocês assistam uma aula sobre tradução da Bíblia, tá? Assistam uma aula que eu dei sobre tradução da Bíblia. Lá eu falo muito, explico sobre a origem dos Targums. Tem muitos Targums, tá? Targum de Jonathan. Tá aí, eu coloquei nos comentários como se escreve Targum. Tá? Targum é uma espécie de comentário que os hebreus faziam, né? Assim como nós temos comentários bíblicos de vários autores, o Targum era um comentário, né? Era um tipo de um comentário bíblico, comentário da Torá.
Então, notem que o Senhor manda, então, eles armarem o tabernáculo um ano depois. Um ano depois, eles estão colocando o tabernáculo em pé. E aí, toda a ordem, né? Ponha nele a arca do testemunho e cubra com o véu, tá? Versículo de número 3 vai mostrar todo o planejamento do levantamento do tabernáculo. Olha por onde ele começa. O levantamento do tabernáculo começa pela Arca da Aliança. Detalhe importante é que a Arca, ou da Aliança, ou do Testemunho, como nós já vimos, né? Ou Arca do Concerto, lembra que a gente tem vários nomes para ela, já citei, né? Arca do Testemunho, Arca da Aliança, Arca do Concerto. Foi o primeiro item que Deus ordenou a Moisés que fosse confeccionado. O primeiro item a ser feito no tabernáculo foi a arca. O levantamento, ou seja, a montagem da arca, a montagem do tabernáculo começa justamente pela arca. Não esqueça que ela é chamada de testemunho, porque dentro dela estavam, no interior da arca, estavam as 2 tábuas da lei. Tá? Depois eles colocam também a vara de Moisés, a vara de Arão, que floresce, e também uma porção do maná, né? Como testemunho, certo? Então, esse era o objeto mais precioso. E o texto diz: cubra-o com véu. Tá aqui, né? Em outras palavras, assim que foi levantado o Santo dos Santos, ele já foi tapado. Ou seja, para que a arca fique, né, escondida, o acesso é limitado. Isso que a gente precisa entender aqui, né? Não era simplesmente uma montagem, até porque, embora nós vamos ver que a presença de Deus toma esse lugar quando a nuvem desce, tá? Quando a nuvem desce, aqui nós estamos vendo que há um cuidado todo especial para que para que tenha um cuidado especial na montagem do tabernáculo. Depois da arca do testemunho e do véu, ponha nele a mesa e a coloque em ordem as coisas que estão sobre ela, tá? Que mesa é essa? Então, o segundo item é a mesa que ficava no Santo dos Santos, a mesa dos pães da proposição e outros acessórios que tinham que ficavam na mesa. Ok? Terceiro, ponha nele também o candelabro. Agora, um detalhe muito importante que a gente precisa entender em nenhum momento você vai ver o texto bíblico narrando para que Moisés fizesse um tapete, cobrisse a terra, ou seja, só vemos colunas, bases e cortinas. O chão do tabernáculo provavelmente era um chão da terra ao qual eles estavam ali com o tabernáculo montado, tá? Até porque estavam no deserto, né? Então a ideia era, olha, adentrou no tabernáculo, tem ali, né, um terreno, né, que foi porque o texto não estabelece. Acredito eu que se não fosse a própria terra ali, haveria algum detalhe nessa construção do tabernáculo, tá? Então, o tabernáculo, não imaginem como um templo, era chão batido, era terra, era onde eles estavam ali. Não há nenhum elemento no texto bíblico que prove o contrário, tá? Depois, nós temos o altar de ouro para o incenso, que ficava na entrada, ficava bem na frente, né? O verso de número 5. Então, esse altar vem em seguida. Agora, notem que a ordem é quebrada. Por quê? Deixa eu voltar para a figura do tabernáculo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se essa imagem aqui tá legal. Ó. Aqui tem uma imagem bem bacana.
Então nós temos o lugar santo, o véu que tapa, o altar de ouro para o incenso, a mesa dos pães da proposição, o candelabro. Só que a ordem agora na montagem é primeiro a arca, tapando com véu. Segundo, a mesa dos pães da proposição. Terceiro, o candelabro. E quarto, o altar. Então, notem que tem algo bem interessante, é que esse item aqui, ele vai aparecer somente no fim das instruções de Êxodo 30. Se você for para Êxodo 30, quando Moisés recebe as instruções para a construção do tabernáculo, vai sendo tudo detalhado. Arca, mesa, candelabro e o altar de incenso só vai aparecer mais tarde. Ou seja, há um debate entre os intérpretes, né? Porque não tem lógica essa ordem, né? Tu tá montando aqui, põe aqui, vem para cá, depois vem para cá, né? Não tem, assim, aos olhos humanos não tem lógica, porque a sequência correta seria aqui, 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 né? E depois aqui. Essa seria a sequência correta. Então, há aí um debate por que né, esta ordem aqui havia sido quebrada, né, sem que a arca não aparecesse logo depois. A arca não, perdão. O altar de ouro e incenso não aparecesse logo depois da montagem da arca. Então, não se sabe, há especulações no sentido de apenas mostrar aqui aquilo que poderia ser, né? Olha, uma espécie de fechamento da aliança ali, mas nada muito, né, nada muito embasado assim, tá? Porque não se tem detalhe porque dessa quebra da ordem. Aí depois ele vai para fora do tabernáculo, que é o altar do holocausto, lembrando que fica fora, não fica dentro, fica fora. Esse tem uma bacia entre a tenda e o altar, tá? Isso a gente já viu, né? Em algum outro momento. Pegar essa figura aqui que é mais bonita. Opa, deixa eu pegar uma outra aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Então, agora aqui fora, né, na parte da construção, o altar do sacrifício e a bacia de água para que pudessem, então, os sacerdotes lavarem-se para a oficiação do oficiar o culto ao Senhor aqui e a oferta ao Senhor. Depois arme o átrio. O átrio vocês já sabem o que é. É esse muro ao redor aqui. Até tá riscado aqui. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Ó. O átrio é isso aqui. Tá? Esse é o átrio. Certo? Não tem dúvidas, né? Vocês vão ficar craques em tabernáculo. Eu quero... eu ainda gostaria de fazer um curso sobre isso, né? Tem só que tá muito carinho. Vou ver se minha irmã não consegue comprar para minha irmã mora nos Estados Unidos. Eu quero ver se ela consegue comprar para mim. Tem uma maquete nos Estados Unidos muito legal, né, do tabernáculo, e tu vai montando e mostrando os elementos, cada um dos utensílios. Só que chega no Brasil é uma fortuna, né? É complicado, mas vamos ver se a hora que der um tempinho aí, né, consigo
que ela envie para mim. Feito isso, ele vai para a unção. Agora ele diz, ó, pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo. É isso aqui mesmo, tá? Era para ungir tudo, para consagrar tudo. Eu falei em outra oportunidade sobre essa história de unção, né? Que muitas igrejas consagram elementos. Comprei um carro, vou consagrar o Senhor. Comprei um instrumento, vou consagrar o Senhor. Baseado até nesses textos aqui que, como eu disse para vocês, é meio anacrônico, né? Não vai ser algo que vai ser consagrado mesmo. O texto aqui está falando para os utensílios da tenda. A tenda foi consagrada. Tanto que falei também, você sabe muito bem, não há nenhum texto neotestamentário que mande ou ordene unção de coisas ou pessoas, exceto o texto de Tiago, que fala: se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e eles orando ungirão com óleo. E a oração é que tem efeito, não o óleo, né? Mas aqui sim, aqui é a ordenança do Senhor, diferente da nova aliança. Lembrando que tudo o que nós temos no Antigo Testamento, principalmente nesse momento aqui, é sombra, é tipologia do Novo. Não esqueçam disso, tipologia do Novo. O Senhor manda que Moisés unja também o altar do holocausto, todos os utensílios, para que tudo aquilo se tornasse santíssimo. Ou seja, até como ideia para que o povo de Israel entendesse que os elementos que estavam ali não poderiam ser utilizados em nenhuma outra... sei lá, né? Precisamos carregar uma água aqui no deserto, precisamos, sei lá, quero me banhar, quero me lavar, o povo quer se lavar, posso usar a bacia? Não pode, é tudo consagrado ao Senhor. Então essa era a ideia também, né? Tudo consagrado ao Senhor. Depois disso ele diz, olha, faça com que Arão e os seus filhos se aproximem. Para quê? Na porta da tenda do encontro, e mandem que se lavem com água. Tá? A porta da tenda não é a porta do átrio. Tá? Então a porta da tenda é que dá acesso ao lugar santo. Antes do lugar santo havia uma bacia que eles se lavavam. Vista Arão com as vestes sagradas, unja, consagre as vestes também. Tinha essa ideia, né? Ou seja, eles só poderiam utilizar a veste sacerdotal em serviço. Não está em serviço, estamos andando no deserto a caminho de outro lugar. Não se usa as vestes sacerdotais. As vestes eram apenas para o ofício sacerdotal. Essas vestes também foram ungidas e consagradas ao Senhor. Ok? Finalizando o capítulo de número 40, a gente vai ver o tabernáculo sendo montado e a presença de Deus na nuvem vindo sobre o tabernáculo. Tá? Então vamos agora para o verso de número 16. Ok? O tabernáculo é levantado, armado. Então tudo feito, tudo pronto, tudo consagrado ao Senhor, tudo aprovado e consagrado, hora de montar o tabernáculo. Tá? E Moisés, diz o texto, né? Moisés fez tudo segundo o Senhor havia ordenado. De novo, obediência, tá? Obediência. Não esqueça disso. Obediência. Quando? No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Então, no primeiro dia de Abibe, o tabernáculo foi armado. E o texto deixa muito claro que foi o segundo ano, tá? Ou seja, um ano depois da saída do Egito, eles estavam já com o tabernáculo armado. Ou seja, lembram de todo o tamanho desse tabernáculo? Lembram da quantidade gigantesca de itens e itens pesadíssimos? Eles passaram 39 anos
armando e desarmando o tabernáculo. 38, 39 anos. 38 anos, né, praticamente, completos. Tanto que o texto de Cades Barneia, que diz lá em, acho que é Números, fala justamente em 38 anos. 38 anos, tá? Quase 39 anos, carregando esse tabernáculo para cima e para baixo. Tá? Poderia ser menos, se eles não fossem tão de coração tão duro, né? Verso de número 18. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou as vigas superiores, levantou a coluna e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, versículo 18 e 19, em vez de simplesmente dizer-nos que o tabernáculo tinha sido levantado, o texto vai declarar, né, o labor, o trabalho de cada item, tá? Então, olha só, isso é bem interessante. E aqui eu acho que é a parte mais legal da gente estabelecer. Então, existem 5 declarações importantes no livro de Êxodo. Primeiro, as instruções para o tabernáculo, tá? Primeiro, instruções. Deixa eu ver se eu consigo melhorar minha letra aqui, né? Porque é difícil, mas... Instruções. Eu brinco. Eu fazer um parênteses aqui da minha vida. Eu tenho uma tia que foi a que me ganhou para Jesus, que me apresentou Jesus, né? Eu lembro que ela brincava dizendo o seguinte, né? Eu tinha, sei lá, não me lembro quantos anos, mas era uma criança ainda. Ela brincava dizendo que eu tinha mãos de médico. Não fui médico, não sei se tenho as mãos, mas a letra a letra ficou parecida, né? Então, brincadeiras à parte, tá? Primeiramente, nós temos a instrução. Depois veio a execução da obra, né? Execução dos utensílios. Certo? Em seguida veio outra repetição, né, de tudo que Moisés havia ouvido do Senhor. E essa repetição é dita para o povo, tá? Quarta, nós vemos as instruções para a montagem, ou seja, Deus dando as instruções para a montagem, né? E quinto, aí sim, finalmente a declaração da conclusão desta montagem. Por isso que o texto se repete tanto, né? A gente viu, poxa, a gente falou nos últimos dias, do capítulo 28 para cá, muito sobre faz isso, faz aquilo. Olha, os itens do tabernáculo, os elementos, monta, como é que tu vai montar? Parece que os textos se repetem, mas tem uma lógica nessa repetição, né? Essa lógica é instrução, fabrica, repete, como monta, conclui a montagem, certo? Verso de número 20, o texto vai falar que ele pega o testemunho, deixa eu ajustar o texto aqui, gente. Pega o testemunho. Que testemunho é esse? Tá? As 2 tábuas da lei. As duas tábuas de pedra que contêm os 10 mandamentos. Tá? Então, o testemunho que ele fala aqui é isso. E ele coloca na arca, passa os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima. Ou seja, coloca as barras, né? Para quem não lembra, deixa eu voltar aqui. Pegar um layoutzinho aqui que mostre rapidinho. Ó. Tá?
Então lembrem que a arca é a caixa, essa caixa aqui é a arca, essa aqui é a tampa do propiciatório, que tem os querubins, e aqui, né, os cabos para carregá-la. É isso que o texto está dizendo ali, tá, gente? É isso aí. Então, o que Moisés fez agora? Ele montou esses 3 itens aqui, ok? Ele montou. Colocou a tampa do propiciatório, colocou os cabos e colocou as tábuas dos mandamentos dentro da arca. E aí o que ele faz? E aí o texto está narrando, né? É como se fosse agora a narrativa dessa construção aqui, da conclusão. Ele introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Sempre a obediência relacionada aqui, tá? Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, tá? Fora do véu, ou seja, esse fora do véu aqui é no lugar santo, tá? É no lugar santo. Não esqueçam disso, né? De novo, deixa eu mostrar a planta baixa aqui para que você não esqueça. Ó. Detalhe do interior aqui. Ó. Santo dos santos, lugar santo. Então ele está dizendo, bota a mesa no lugar santo, fora do véu. Não esqueça disso, não pode estar dentro do véu, é fora do véu. Dentro do véu só tem a arca, os cabos e a tampa da preposição, que na verdade vai... preposição que eu falei. Não. Confundindo as coisas já aqui, né? Não é tampa da preposição. Tampa do propiciatório. Fugiu a palavra. Perdão, tá? Propiciatório. Não confunda com proposição, como eu acabei de fazer agora. Propiciatório. Então, no Santo dos Santos, só tem isso. Só tem a arca. Tá? Então, a ordem é a mesa da... Aí sim, né? A mesa dos pães da proposição, fora. Tá? Aqui dentro, a arca, que é a caixa, com a tampa que é do propiciatório e os cabos para carregá-las, certo? Então, é bem fácil, só tem 4 elementos dentro do tabernáculo. Só 4. Mais nada. Ó. Arca, mesa dos pães, candelabro e o altar de incenso. São os 4 itens que estão dentro do tabernáculo, tá? Fora do tabernáculo tem 2. O altar de bronze e a bacia para lavagem, né? Bacia com água para eles se lavarem. Então são 6 itens do tabernáculo, né? Claro, um detalhamento muito grande na construção do próprio tabernáculo. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa para o sul e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, tá? Então monta um candelabro de frente para a mesa. Tá? Tinha até a posição correta, né? Para onde o candelabro deveria ficar. Depois eu vou mostrar uma gravura para vocês. Isso a gente vai falar, acho que em números. Mas é interessante olhar. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu. Ó, de novo, aquela ordem. A ordem não uma ordem lógica de posicionamento, mas de fechar uma espécie de um ciclo, né? Porque esse altar, o altar de incenso, além de ter sido o último a ser ordenado pelo Senhor para ser construído, também é o último na montagem. E porque não seria uma montagem lógica, né? Mas ele retorna depois de posicionar a mesa dos pães da preposição e o candelabro retorna para posicionar o altar de ouro, que tem as brasas de incenso ali, o incenso aromático, na frente do véu, tá?
pendurou também o cortinado da porta, lembrando que a porta é cortina e os outros 3 lados são tábuas, né? Lembram disso? São tábuas e a entrada é cortina. E aí o texto vai dizer, olha, ele colocou a bacia para que eles se lavassem nela. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor tinha ordenado. Então, lembrando que Moisés também é levita. Alguém até perguntou aqui, deixa eu ver aqui, cadê a pergunta? O tabernáculo foi armado somente pela tribo de Levi? Sim, era somente os levitas. Por isso que há esse engano de achar que levita, né, hoje, de novo, né, se não bastasse as palavras em inglês que as igrejas gostam de utilizar hoje em dia, né, church, worship, né, trazem palavras que também não traz sentido nenhum, né? Um músico, por exemplo, não é levita, gente. Levita carregava. Levita não eram só os que executavam alguma função ali de... O levita, na verdade, é todo aquele que está servindo no templo. Então, eu chamaria o diácono de levita, chamaria todo mundo de levita, né? Porque levita eram os homens da tribo de Levi, que tinham responsabilidade de armar, desarmar, carregar. Beleza, né? Óbvio que eu estou dizendo isso, mas provavelmente eles tinham uma outra forma de carregar. Mas carrega o candelabro aí que tem 34 quilos, nós vamos caminhar mais uns 2 quilômetros no deserto, bota nas costas aí 34 quilos de ouro e vamos caminhar. Talvez eles botavam numa carroça, alguma coisa assim, né? Mas tinha que transportar. Então, os levitas faziam todo esse trabalho. O tabernáculo era montado e desmontado apenas pelos levitas. As outras tribos não podiam encostar nesses elementos aqui, tá? Não podiam. Levantou o átrio, né? O átrio é o pátio, aquela parte de fora. Deixa eu voltar com a telinha do texto bíblico aí para vocês. Foi só um parênteses porque eu vi a pergunta e aí lembrei. Tá? Levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar. Então, qual é a ideia do átrio? Tá? A ideia do átrio é isso aí mesmo. Olha, era para fechar. O que está lá dentro, não era necessário eles observarem. Assim Moisés acabou a obra. Tá? E aí uma parte maravilhosa para mim, e esse final do livro de Êxodo, é que a nuvem cobre o tabernáculo. Olha o verso de número 34, tá? É a manifestação divina, aqui eu vou até escrever, ó, manifestação divina de aprovação, tá? Porque Deus está presente aqui. Deus está aqui. Né? Ou seja, o livro de Êxodo, termina em um tom glorioso, com a descida do El Shaddai, do Todo-Poderoso, sobre a casa levantada, né? Pela habilidade e pela devoção do povo. Então, lembram que houve uma devoção, que eles ofertaram até muito mais Bezalel e Aholiabe pedem para que Moisés interrompa as doações, ou seja, havia uma devoção, havia a habilidade dos homens que estavam construídos, então havia uma promessa feita em Êxodo 25, que dizia, olha, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O povo estava fazendo, o santuário concluiu e agora Deus aprovava. Né? Então a nuvem, o texto vai dizer, olha, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu. Olha só que coisa magnífica. E a Shekinah do Senhor desceu. Tá? E o Senhor habitou. E olha o que diz o texto aqui. Ó. Moisés, versículo 35. Moisés não podia entrar.
na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, o próprio Deus dizendo: eu estarei no meio de vocês, eu habito no meio de vocês, estou aqui. Então, a nuvem que vai aparecer aqui, ó, quando a nuvem se levantava, os filhos de Israel seguiam viagem. Tá? Se a nuvem, porém, não se levantava, eles ficavam ali. Então, a nuvem se tornou um mecanismo, a evidência que dizia se Israel tinha que permanecer ou se tinha que andar, né? Então, isso é muito interessante, porque quando a nuvem baixava, eles descansavam. Quando a nuvem se elevava, eles seguiam o caminho. E isso aconteceu por quase 40 anos até terminar a jornada do deserto. Tá? Então, ou seja, eles eram conduzidos e a nuvem servia para esse guia. Né? Era a presença de Deus mostrando por onde eles deveriam caminhar. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo. Tá? Ou seja, a ideia da iluminação, a ideia da presença de Deus. E aí eu encerro, né? E é um posicionamento que a gente vai discutir com maior detalhe mais à frente, tá? Mostrando para vocês aqui, né, que havia não só um posicionamento específico, né, como se fossem os pontos cardeais, certo? Os sacerdotes servindo, e cada tribo tinha um posicionamento, né, diante diante da tenda, né, além das tendas de Arão, dos filhos de Arão e de Moisés. E aí, né, a nuvem como presença de Deus, certo? Então a gente vai voltar nessa imagem aqui com mais frequência, mais à frente, até depois, para discutir melhor o posicionamento dessas tribos quando aparecer. Acho que é Números que vai aparecer, não me lembro bem agora, acho que é. Quando aparecer o posicionamento das tribos em volta do tabernáculo. Ok? Feito, gente. Encerramos por hoje. Não esqueça de deixar... Ivone, interessante foi que Moisés não esqueceu de nenhum detalhe. Exatamente, né? Neuzedir, um exemplo a ser seguido do tabernáculo hoje é ter somente o necessário. Acaba, muitas vezes, tendo coisas que não tem nada a ver, né? Muitos itens desnecessários. É isso mesmo. Deixe o seu like, compartilhe, retorne aqui, comente depois. Muito importante para o canal. Encerramos, então, o livro do Êxodo, ou de Êxodo, tá? Vamos lá, marcar o nosso planinho lá. Aqui, ó, encerrado. Amanhã, dia 1º de fevereiro, começamos o 3º livro, Levítico. Ok? Toda a ordenança dos sacrifícios e assim por diante. Deus abençoe a todos vocês. Aqueles que ainda não se tornaram membros do canal, né? Podem se tornar. Vera, minha irmã Vera, bom dia, paz. Graça e paz. A Vera, eu tenho a honra, né? Honra de ser o pastor da Vera. Deus te abençoe, Vera. Minha querida irmã. Deixe o seu like, compartilhe, continue, vamos em frente, né? Como a Maria colocou aqui, 30/365, ou seja, né, quase 10% já, gente. Quase 10% da nossa jornada aí. Quando vê, a gente está em 20, 30, na metade. Vamos em frente. Tem sido muito bom e espero que vocês estejam sendo edificados pela palavra do Senhor. Ok? Deus abençoe a todos. Obrigado, Etilene. Obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira. Eu retorno daqui a pouquinho para finalizarmos, eu acho, o capítulo de número 20 de Provérbios no Café com Palavra.
Só o tempo de preparar um café, retornar para cá, eu já volto, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.